Boa noite a todos. Esse tema luz do lar, especificamente, é título de um livro psicografado por Chico Xavier, onde diversos espíritos manifestaram falando da questão do lar, da família, da convivência do grupo familiar. E também retiramos um material de reflexão da aula de ontem, de duas aulas do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, que sempre acontece às quintas-feiras. E uma das questões primeiras que a gente coloca é a seguinte: a família, aquela família consanguínea, aquele agrupamento de pessoas que fazem parte da vivência diária, doméstica, é um pequeno grupo. E quando se vai formar esse pequeno grupo, antes de reencarnarmos, existe uma avaliação muito criteriosa, muito cuidadosa, sobre quais as pessoas que devem fazer parte deste agrupamento pequeno, deste núcleo social que nós chamamos de família. Quando se faz esse planejamento, o primeiro ponto a levar em conta é isto: este grupo que vai ser a nossa família diária, a convivência constante, continuada. Não estamos nem falando aqui daquela família consanguínea que pode ter dezenas, centenas de pessoas. Estamos falando de um grupo que vai conviver debaixo do mesmo teto durante alguns anos, necessariamente. E dentro dessa forma de planejar, também nós vamos acrescentar outros grupos que também farão parte de uma convivência continuada de alguns anos. Aí entra aquele grupo de pessoas que vão estar convivendo conosco, preferencialmente, no ambiente escolar. Quando vamos ingressar nas primeiras letras, a escola, que é a segunda casa de todos nós, também vai passar por um processo de escolha, de planejamento, adredemente realizado, para verificarmos quais as pessoas que poderíamos e que deveríamos convidar, ou quais as pessoas que poderiam nos aceitar também como convidados para fazermos parte deste segundo agrupamento, que é a escola. E depois esse processo se estende para verificarmos quais as pessoas que irão conviver conosco mais adiante, no ambiente do trabalho, na profissão, na função que nós escolhemos. Também existe um delineamento geral que vai definir quais pessoas deverão se encontrar no ambiente profissional. Nesse caso, o lar, propriamente dito, a escola como uma oficina reconhecidamente importante da sociedade, de trabalho, de aprendizado, de formação, e, no mesmo grau de responsabilidade e comprometimento, o ambiente profissional. São três processos importantes. É lógico que dentro de uma encarnação de 50, 70, 80, 100 anos, nós também vamos encontrar grupos, mini grupos, que também farão parte do nosso processo de reencontros necessários e importantes, onde todos seremos instrumentos uns dos outros para desenvolvermos a nossa capacidade de conviver uns com os outros. Aqui na Terra,
dentro da família, dentro do ambiente escolar ou profissional e outros grupos sociais, quase todos nós temos queixas a fazer das pessoas que estão convivendo conosco. E dentro desse processo de anos, na construção desses grupos, também existem estabelecimentos cronológicos, do tipo assim: com determinado grupo iremos conviver 5 anos, com determinado grupo conviveremos 10 anos, com determinado grupo 15 anos, com determinado grupo 20 anos, e com determinado grupo poderemos conviver 50 anos ou mais. Isso tudo analisado cuidadosamente pelos espíritos que fazem parte do planejamento reencarnatório de todas as colônias espirituais que existem no mundo maior, exatamente para cuidar deste processo de renascimento, que é uma condição indispensável para a evolução do espírito ao longo de um período considerado quase que eterno, sem uma definição exata, porque vamos precisar, sem dúvida, de muitos encontros, e quanto mais reencontros tivermos, mais experiências faremos, porque este é o processo natural da experienciação humana para favorecer o progresso que todos nós deveremos fazer. Existe uma reclamação geral, como eu dizia agora há pouco, exatamente nesse processo de interrelacionamento com os diversos grupos que, inevitavelmente, deveremos fazer parte. Poderíamos considerar que a maior queixa do processo reencarnatório vem daí, de como estamos lidando e as dificuldades ao lidarmos com as pessoas que vão fazer parte dos diversos grupos. Lembrando ainda que a lei de sociedade é uma lei de Deus. Está muito bem exarada e o Livro dos Espíritos, a partir do livro 3º, que trata das leis morais, divinas ou naturais. E dentro dos queixumes, as reclamações, elas se referem de uma maneira mais importante, contundente, ao grupo familiar, que seria, dentro da sociedade, a primeira célula, o primeiro agrupamento, a instituição mais importante do próprio convívio em sociedade. E ali vamos ficar com pessoas, claro, um tempo maior, com um grau de aproximação muito grande, onde o exercício da liberdade que todos temos vai permitir que muitas vezes essa liberdade seja confundida com intimidade. E assim as situações vão surgindo na forma de lidarmos com uns com os outros, e por isso as queixas são muito maiores, justamente quando se fala do agrupamento familiar. É claro que todo mundo reconhece que as coisas mais importantes, mais difíceis que a gente vai experimentar vão acontecer no ambiente familiar doméstico. Para dizermos também que as experiências mais bonitas, mais emocionantes, mais marcantes do ponto de vista intelecto-afetivo vão acontecer justamente no ambiente doméstico, porque ali teremos um tempo maior de convivência. Como também, se houver dificuldade no interrelacionamento familiar, os transtornos, os desconfortos que experimentaremos também serão enormes. Em nenhum outro agrupamento social enfrentaremos coisas mais difíceis e desconfortáveis do que as experiências malsãs que poderemos fazer
exatamente no ambiente doméstico. A ONU, quando faz os seus estudos sociais, através dos organismos instalados, para se entender e orientar a convivência social entre os países deste planeta, ela vem acompanhando exatamente o que acontece com os agrupamentos. Os que funcionam, os que dão certo, os que demoram mais, os que demoram menos, e tentando encontrar a causa para justificar aqueles relacionamentos que são bem-sucedidos, que florescem, que avançam e se tornam extremamente referenciais para o equilíbrio social, como também as experiências agrupadas que não dão bons resultados, exigindo muitas vezes a interrupção abrupta, urgente, emergencial, para que coisa pior não aconteça quando as pessoas não conseguem se compreenderem, indo para a chamada vias de fato, as agressões de toda ordem e, inclusive, terminando nas trágicas experiências de assassinatos, de perseguições, de violências, de suicídios dentro desse âmbito familiar. Então vejam que por esse preâmbulo, o planejamento reencarnatório ele é muito inteligente quando faz com que nos encontremos uns com os outros, para que destes encontros possamos firmar convivências, aprendendo a tolerar, a perdoar, a servir, enfim, a exercitar de fato a maior lei de Deus. Entre as 10 leis que estão lá assinaladas em Livro dos Espíritos, no capítulo já mencionado e citado, que é a lei de amor, justiça e caridade. Os agrupamentos bem-sucedidos são aqueles apontados pelos pesquisadores, onde as pessoas levaram em consideração o amor, em primeiro lugar, e entenderam que amar é compreender, é tolerar, é respeitar, é perdoar, é servir sempre, incondicionalmente. Mesmo que não haja uma boa contrapartida dos outros membros do agrupamento íntimo familiar, mas as realizações bem-sucedidas, elas aconteceram porque alguém, uma, duas, três ou mais pessoas, resolveram exercitar o amor pleno naquela convivência. O que se torna para a pesquisa uma raridade, especialmente nos dias atuais. Porque cada vez mais rapidamente as pessoas propõem a separação quando as primeiras dificuldades de entendimento que exigem tolerância e compreensão começam a aparecer. O que denota que estamos ficando cada vez mais intransigentes, cada vez mais intolerantes uns com os outros. E essa experiência feita no agrupamento familiar, ela é uma referência, é uma medida exata para o que vai acontecer depois com o restante de todos os relacionamentos sociais, em todos os agrupamentos que nós vamos fazer parte ao longo da nossa existência. E o Espiritismo, então, que já colocava isso há 160 anos aproximadamente, vem nos pedir que a gente analise cuidadosamente a nossa maneira de lidarmos nos nossos grupos, nos nichos que nós vamos formando dentro das possibilidades que a sociedade nos oferece. É lógico que aqui também, na Casa Espírita, nós temos que acrescentar um outro tipo de grupo que se forma, que é aquele grupo ligado à escolha da religião, ao templo, à igreja, ao centro espírita, que nós vamos eleger para ser aquele local onde vamos buscar a referência, a orientação espiritual,
uma vez que já tenhamos entendido que, além de nos prepararmos para a convivência educacional familiar, precisaremos também nos preparar para uma convivência profissional, até por uma questão de sobrevivência, por precisarmos de recursos financeiros mínimos necessários para a manutenção da própria existência física. Para termos um lar, uma casa para morar, portanto, para termos os recursos para alimentação e os recursos para nos vestirmos, para nos prevenirmos das doenças ou enfrentar as doenças quando estas advenham de forma intempestiva, ou para providenciarmos o lazer e tudo aquilo que faz parte das sensações, dos prazeres, das necessidades físico-químicas de todos que vivem no mundo como um ser encarnado. E haveremos, claro, também, depois de um certo entendimento, que buscar a orientação espiritual. Quando percebermos que mesmo que a família esteja bem instituída, bem instalada, bem servida, econômico, financeira e emocionalmente falando, mesmo que o processo profissional também tenha um encaminhamento considerado satisfatório, mas por tudo isso se percebe que, mesmo estando bem a família, estando bem a profissão, poderemos sentir um vazio enorme na alma. Esse vazio que, inclusive, é mais constatado ainda com as pesquisas eficientes, profundas e rápidas, quando se vai observar os países onde não há mais corrupção, ou seja, o dinheiro dos impostos que nós pagamos, ele é completamente usado justamente para assegurar o mínimo de dignidade de sobrevivência da família e de todas as pessoas. Mesmo assim, aparece na pesquisa um grau de vazio existencial, ainda que a família e o ambiente profissional, sócio, econômico, afetivo, esteja suprido. O Brasil é considerado um país em que esses índices ainda não foram alcançados, na benfeitoria, no equilíbrio, sobre o que a família precisa ter para dignificar-se e sobre o ambiente profissional também, que é uma extensão da família, e o equilíbrio da escola, que é a segunda família, que é a segunda casa importante dentro da sociedade. Mesmo que nós não tenhamos isso suprido em nosso país, mas o fato já é registrado. Nós já sentimos uma necessidade espontânea de buscarmos a orientação espiritual. Por isso que todas as religiões do mundo, elas estão instaladas oficialmente, institucionalmente em nosso país. Aqui há espaço para todas as religiões que respeita o ambiente cosmopolita, ou seja, da diversidade de tendências, de, inclusive, origem quanto à nossa naturalidade. Então, todas as pessoas de todos os países que chegam ao nosso país, Brasil, elas vão encontrar aqui as ramificações de suas religiões muito bem instaladas, com um certo equilíbrio. Então, na pesquisa final, se diz que no Brasil praticamente não tem ateu, alguém que não busque a vinculação com Deus através de uma ramificação religiosa, de um culto, de uma seita, de uma doutrina. Apenas 2% dos brasileiros, dentre os mais de 200 milhões que somos, é que admite não ter nenhuma vinculação dentro do processo religioso. É um índice que não acontece em nenhum outro país do mundo. Então, o que se diz é que o brasileiro, ou quem convive aqui no Brasil, que seja natural do país Brasil ou de outros países, em chegando aqui, buscam a orientação espiritual.
sentem a necessidade desta educação. Quanto à eficiência, à metodologia, à profundidade com que cada um se dedica às orientações recebidas, aí é uma outra questão, que é uma questão inteiramente individual. Pesquisa nenhuma poderá aquilatar o quanto que cada um realmente se dedica, se aprofunda dentro daquele ramo espiritual, religioso que escolheu para conviver como sendo um dos grupos sociais importantes para dar equilíbrio à própria cidadania. Bom, constatações maravilhosas. Porém, um ponto que queremos colocar aqui sobre o tema luz do lar é exatamente este. O lar no qual estamos inseridos, ele tem luz? Além da luz elétrica convencional? É um ambiente onde, com poucas pessoas, conseguimos colocar em prática, individualmente falando, a nossa capacidade de amar. Como assim amar? O amor prático, na forma da caridade, essencial e única. Amar perdoando, tolerando, servindo, sem impor condição alguma, sem pedir reciprocidade, sem fazer troca. Me trate bem que eu lhe trato bem. Aplicando a pena de talião, depende, poderei lhe respeitar, mas se você também me respeitar à altura. Mas o princípio da caridade essencial que aprendemos com Jesus é aquele exarado na frase seguinte: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Simplesmente isso. É a base para a convivência que possa nos elevar em todos os sentidos. Então cabe, diante da pergunta inicial que fizemos, agora há pouco, a luz no seu lar, a referência é essa para responder. Existe essa preocupação de cada um, ou pelo menos da sua parte, independentemente do que o outro lhe ofereça, de atenção, de carinho, de respeitabilidade, mas da sua parte, há essa preocupação permanente de tratar o outro bem, como você gostaria de ser tratado pelo outro, e ainda que o outro não corresponda, continuaremos a tratar o outro de forma dignificante, com base nesse preceito da caridade cristã que nós aprendemos. Este é um ponto. Existe um processo que nós colocamos, inclusive ontem, para as reflexões maiêuticas do nosso trabalho em relação ao aspecto filosófico dos nossos estudos, lembrando aí a maiêutica socrática, que é uma experiência de um mestre que usou como único recurso de promover a educação integral do ser, de fazer com que ele viajasse para dentro de si mesmo diante de todos os temas. E o tema estudado em questão ontem foi a liberdade, o livre-arbítrio. E a questão maiêutica, que na essência queria dizer o seguinte: quando alguém, ela fecunda a si mesma, quando ela consegue criar dentro de si um ser de observação de si próprio, gerando uma própria criatura, como se alguém tivesse engravidado por suas próprias intenções intelecto-morais. E esse mergulho interno vai produzir um ser que será analisado exclusivamente por nós, que temos a liberdade de fazermos isso
E somente com esta viagem, segundo Sócrates, para o nosso íntimo, nessa construção de um ser que somos nós próprios, colocando tudo aquilo que somos, a realidade das nossas percepções, até mesmo as miríades das nossas ilusões, nesta construção mais profunda, nós vamos gerar um ser que somos nós naquele momento. E depois nós vamos parir, nós vamos dar à luz, vamos colocar para fora este ser que terá uma chance de se recompor, de se refazer, de se reconstituir. É a maêutica da Grécia Antiga, exercida por grandes filósofos, principalmente por Sócrates, que não escreveu nada. E a mesma forma Jesus aplicou. Querem ver a experiência maêutica? É você construir dentro de si um ser que é você, gerar você mesmo e depois parir você? Para você se ver? Aparece justamente naquele momento, entre outros. Jesus, que usava isso o tempo todo, ele aplicou de uma forma coletiva, quando, atendendo às leis da época, severas, necessárias por um determinado aspecto da nossa ignorância daqueles tempos, quando a mulher que fosse apanhada em adultério deveria ser apedrejada publicamente até a morte, todos da população deveriam fazer parte disso. Todo mundo, de menino a idoso, de mamando a caducando, todos tinham que jogar uma pedra. E há de quem não jogasse, que poderia também sofrer a mesma pena. Era uma obrigação, gostando ou não. Foi quando Jesus encontrou exatamente aquela cena de uma mulher que ia ser apedrejada. E por ser um judeu, e a tradição era esta, Jesus foi convidado a também jogar uma pedra. E ele não se posicionou como os demais. Se calou, abaixou a sua cabeça e não tomou atitude nenhuma. Os sacerdotes que já tinham interesse em observar Jesus em erro, como sendo alguém que não cumpria as tradições, insuflaram alguns para que fossem até Jesus e dissessem: por quê? Então vais desobedecer a grande lei da nossa sociedade, que vigora há séculos? Não vai jogar a pedra? Também. E quando ele faz aquele pronunciamento, escrevendo na areia, ele simplesmente se colocou, já que foi indagado. Aquele de vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Olha que coisa. Isso é maêutica. Ele fez todo mundo viajar para a sua própria postura íntima, para a sua própria consciência. Uma vez que ele próprio, Jesus, já havia falado que adulterar, como a palavra significa, é alteração de qualquer coisa. Quem não malversou, quem não tripudiou, quem nunca mentiu, quem nunca enganou, quem nunca adulterou qualquer coisa. Existe alguém assim? Além do adultério conjugal? O adultério como uma palavra muito ampla, que depois vai ser estudada em o Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo algo em que Jesus colocou as pessoas para entenderem naquele momento, que até mesmo um pensamento ruim contra alguém, uma palavra malsã contra alguém, uma divulgação maledicente contra alguém, também é adultério. Mesmo aqueles que se consideravam castos sexualmente falando, que tinham um relacionamento estável,
com uma única pessoa, mas na profundidade com que viajaram, com que pariram a si mesmos, entenderam que ninguém poderia se sentir tão puro, tão casto, ao ponto de se achar na condição de apedrejar até a morte alguém que tenha explicitado a sua imperfeição, a sua fraqueza, que na verdade está em todos nós. Aquele ato formidável, maiêutico, fez com que cada um mergulhasse dentro da sua própria consciência. E um por um, menino, jovem, adulto, idoso, foi largando a pedra e saíram em silêncio. O questionamento que a gente coloca sobre o livre-arbítrio, e ontem fizemos essa experiência com uma de nossas turmas, foi o seguinte: o lar que nós temos hoje, as pessoas que nós convivemos no ambiente doméstico, o que acontece ali, as situações que aparecem, as outras coisas que acontecem conosco em todos os agrupamentos que fazemos parte na sociedade, ainda que sejam de convivência longa ou de uma convivência rápida, e as coisas desagradáveis para nós que acontecem, aquilo que parece justificar a nossa inconformação com a vida, com a existência, com as pessoas, com Deus até. Faremos a experiência breve aqui com vocês. Aquilo que nos acontece de fato, por acaso está acontecendo sem que nós não tivéssemos causado aquilo? Há alguma coisa que aconteça conosco hoje que a gente possa avaliar num ambiente como este, de orientação espiritual, e uma reunião doutrinária que é a reunião mais importante da Casa Espírita, e facilita as reflexões e a aproximação dos espíritos bons que querem nos ajudar a compreendermos o que é uma reencarnação e os nossos compromissos dentro da reencarnação. Pergunta-se então isso. E a resposta, claro, é individual. Ninguém precisa dizer como aconteceu com Jesus. Mas a gente tem condições de perceber hoje que tudo que nos acontece, tudo mesmo de bom e de ruim, é exatamente a colheita obrigatória que nós, como seres livres, nós falamos, nós agimos, nós pensamos o tempo todo. A liberdade é exercida mesmo quando a gente não queira entender isso, mesmo que a gente não perceba a lei de liberdade atuando o tempo todo para validar as consequências das nossas escolhas. E o Espiritismo, inclusive, grita que, mais do que nunca, o Espiritismo nos faz pensar muito em duas coisas: no amor e na liberdade. E tenta nos prevenir que a gente deve usar essa liberdade para amar. E foi a tarefa que Jesus fez aqui. Amar dessa forma, perdoando os inimigos. Quantas vezes, mestre? Quantas vezes o inimigo pegar contra ti? Sem condição. Servindo a quem? A todas as pessoas, qualquer pessoa que necessite de alguma coisa de nós. Desde uma palavra amiga, um abraço, um agasalho, a um alimento, a um dinheiro para suprir alguma dificuldade financeira, seja o que for. Tudo que pudermos fazer, que estiver ao nosso alcance. Que a gente não deixe passar em vão nenhuma oportunidade de servir a quem quer que seja, sem fazer julgamentos, sem ater na motivação que gerou a necessidade do outro.
O outro está sendo verdadeiro, está sendo falso? Não me importa. Importa o que eu posso fazer. É isso que o Espiritismo tenta nos passar. Que a gente use a liberdade inexorável que todos temos para produzir um ambiente amorável, dentro do que a gente já aprendeu com Jesus e agora a gente está revivendo com muita profundidade nas lições que a doutrina espírita nos traz. Como hoje, em uma das nossas reuniões, está lá no capítulo 15, item 10, Paulo de Tarso dizendo, repetindo, reforçando a ideia de que o Espiritismo não poderia ter escolhido melhor a sua bandeira para se apresentar ao mundo, que não fosse aquela com a frase, fora da caridade não há salvação. Então somos sugeridos, não somos obrigados, somos incentivados a observar a prática desta máxima. Mas, como existe a lei de justiça, dentro do amor e da caridade, a justiça vai ser feita. A cada um, segundo Jesus, será dado, também segundo ele, as obras que tenha feito. Mas a gente destaca um ponto. O mal, que é a ausência do bem, que é a ausência do amor nas nossas atitudes com as pessoas, ele será devolvido a nós na justa medida em que ele foi feito. Mas o bem, a opção pelo amor, no sacrifício de si próprio, no vencer o egoísmo e o orgulho em si, para fazer o outro feliz, mesmo que o outro não mereça, aparentemente, esse bem nos será devolvido o cêntuplo do que houvéramos esperado. A balança divina é assim. A ausência do bem tem o seu peso natural, mas o bem praticado vale muito mais do que houvéramos esperado. Claro que nós não poderíamos aqui avaliar finalmente se todos aqui, lá ontem tivemos a oportunidade de ouvir a opinião de um guru. Se todos aqui realmente puderam perceber, dentro dessa viagem para dentro de si, se a sua vida como está, como ela é, tudo que é consequência que chega para nós, se está acontecendo, porque a gente já percebeu que tudo que acontece não é culpa de ninguém. Nós é que causamos, com as nossas escolhas. A semeadura sempre é livre, mas a gente não pode fugir da colheita que não é livre, ela é obrigatória, segundo o próprio Mestre Jesus. É importante que a gente perceba, até para ele parar de reclamar, se a gente fizer uma viagem séria e profunda sobre esse tema. Os dissabores da minha vida, os outros é que são responsáveis? Ou cada coisa que a gente fez na livre escolha que nós temos de tudo é que me deu esta consequência? É importante, então, refletirmos nesse sentido. E para concluir, a história breve que retiramos exatamente do livro Luz no Lar é do espírito Hilário Silva, que ele fala de uma dificuldade que os espíritos protetores estavam tendo em relação a uma senhora, uma pessoa, uma jovem senhora, que ela estava sendo perseguida por um espírito que lhe queria muito mal, um espírito que fazia tudo para infelicitá-la, um obsessor, um perseguidor, um vexador. E os protetores fizeram o que podiam, estavam ao seu alcance, para liberar aquela senhora jovem da influência desse espírito perseguidor. Ela própria já tinha conhecimento da presença dele. Mas os protetores não conseguiram afastar esta perseguição obsessiva.
A senhora, inclusive, já estava a tal ponto, compreendendo que tinha esse espírito ao seu lado, perseguindo-a, que tudo que acontecia na sua vida de ruim, ela já falava logo, é o tal perseguidor. Se havia uma crise financeira, foi ele. E fazia uma prece para Jesus, xingando ele. Aquele miserável, Senhor, que me jogou nessa situação, me salve. Tudo na vida que acontecia, das coisas mínimas do dia a dia, a coisas mais graves, ela sempre dizia, foi ele. E a vinculação, então, foi se tornando tão intensa entre os dois, os vínculos magnéticos, os cordões energéticos foram se firmando a tal ponto, porque o perseguidor queria isso, o desequilíbrio da perseguida. E ela endossava, acusando o seu perseguidor. Na verdade, os dois já estavam na mesma sintonia. Era um perseguidor do outro, um obsessor do outro. Mas a espiritualidade encontrou a única solução possível e natural. Fez com que ela se engravidasse. E aquele obsessor se tornou seu filho. E agora eles estão lá, dando alívio para todo mundo. Ah, os obsessores agora descansaram, porque agora ela está cuidando do filho. Ela também descansou, porque não tem outro olhar para ninguém a não ser ao filho que ela precisa cuidar. Ela ficou tranquila, os protetores também ficaram tranquilos, e o filho que veio, muito bem recebido, também estava super feliz. Que solução maravilhosa, não? E é isso que acontece com todos nós nesta encarnação. O agrupamento familiar é uma luz, onde nós vamos exercitar o amor na forma mais esplendorosa possível, que Jesus indicou, quando disse, não vá buscar a Deus, sem antes reconciliar com o seu adversário. Não ofereça nada para Deus. Primeiro observa se o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se tem, deixa a tua oferta aí. Volta, reconcilia com o teu adversário e depois volte a buscar Deus. É isso que acontece. É por isso que na família nós temos as principais experiências. Devemos ter um cuidado muito grandioso ao lidarmos com o agrupamento familiar. Mas também devemos ter um cuidado muito grande com as pessoas que vamos conviver no ambiente escolar, no ambiente profissional e no ambiente religioso, na igreja, no templo ou no centro que nós escolhemos para trabalhar, para exercermos nossas funções sociais e religiosas. Amanhã ou domingo vamos inclusive tratar desse assunto. Os agrupamentos mediúnicos, no nosso caso, seguindo a orientação de Allan Kardec, não passam de 20 pessoas para cada grupo mediúnico, para que ali também a gente possa desenvolver esse mesmo princípio de amor, de compreensão, de tolerância, para sermos sérios e bem-sucedidos. Mas é claro, gente, o amor sempre, a liberdade é uma concessão de Deus para cada um. Não há nenhuma forma de alguém obrigar ninguém a fazer nada, nem a amar, nem a odiar. Mesmo se formos inspirados por anjos maravilhosos a fazermos o bem, eles não vão poder nos obrigar a fazer o bem. A decisão final é sempre nossa. Mesmo que os espíritos empedernidos no mal queiram nos sugerir influenciações negativas, jamais eles têm poder sobre nós, porque a decisão de fazer o mal, a última palavra será sempre nossa. Que doutrina, que registro, que filosofia. Que Deus então nos abençoe, para que a gente possa usar a nossa liberdade com muita sabedoria. E obrigado a todos, obrigado mesmo pela respeitosa atenção.